O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe o sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulso por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ele realizava sinais como curas, milagres, mostrando assim que ele era o Messias. Jesus realizava também curas interiores, curas espirituais, no caso, aquele expulsava os demônios, libertando as pessoas possessas da escravidão do mal. Então, todos os sinais estavam diante dos olhos dos fariseus para eles aceitarem Jesus como Messias. Mas só que os fariseus se fecharam a Jesus, não queriam acolhê-lo como o Messias, o enviado de Deus, e também não queria que os outros acolhessem. É aí que vem uma grande acusação que vai fazer com que Jesus dê uma resposta para os fariseus. Os fariseus dizem: é verdade, Jesus expulsa os demônios. Nós podemos perceber aqui uma verdade. Ele expulsa o demônio. Aí vem a mentira. Mas ele expulsa os demônios pelo poder do príncipe dos demônios. Ou seja, eles estão dizendo que tudo que Jesus realiza é por obra de Satanás. Que calúnia, que mentira. Mas só que é uma mentira tão poderosa que vai convencer muitos. É uma mentira misturada com verdades. Então é a mentira mais perigosa. É assim que o demônio tenta o homem. O demônio joga uma verdade e mistura com mentiras. Ou joga uma mentira, mistura com verdades. Isso quando entra no ouvido do homem, o que acontece? Eu esqueço a verdade e guardo a mentira.
Essa é uma especialidade do inimigo, sempre foi assim. Então, aquilo que os fariseus estão fazendo, essa grande calúnia contra Jesus, é para atrapalhar a missão de Jesus, desacreditar que Jesus é o Messias, o Salvador, mesmo diante de tantos milagres, de tantos sinais, de tantas libertações. É aqui, queridos irmãos e irmãs, que entra o discernimento do Espírito, para nós, pela ação do Espírito Santo, descobrir o que é a ação de Deus, o que é a ação humana, o que é a ação do demônio. Por detrás de toda ação existe uma causa. Quem está causando isso? Então, em Jesus, quem o impulsionava a realizar milagres, expulsar demônios, era o dedo de Deus, ele fala. Era a ação do Espírito Santo. Porque é verdade, o demônio pode curar, sim. Está escrito no livro do Apocalipse, onde o falso profeta realizará prodígios. Mas existe uma grande diferença: o demônio não transforma a vida de ninguém. Então, em Jesus existiam os milagres, existiam as curas, existiam vidas transformadas, pessoas libertas, pessoas que receberam paz e alegria. Então, essa cura é uma cura autêntica de Deus. E durante toda a história da igreja, o corpo místico de Cristo continuou realizando milagres. Se nós olharmos quantos milagres foram realizados pelas mãos dos santos, que representam na terra o próprio Cristo. Quantos milagres eucarísticos, quantos corpos incorruptíveis. Em Fátima, o milagre do sol. Ou seja, existem milhares de milagres. Só o Padre Pio, quantos milagres ele realizou em nome de Jesus. Santo Antônio de Pádua, de Lisboa, São Francisco de Assis. Ou seja, a igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, continua realizando os sinais, vidas transformadas. Quantos santos a igreja canonizou. Ou seja, isso é a ação do Espírito Santo. Mas aqueles milagres ou curas que nós podemos encontrar também fora de Jesus, por ação mágica ou magia, pode acontecer a cura também, mas tenha certeza que vai vir doença espiritual, depressão, angústia, infestação e tudo isso. E o nosso Brasil, querido irmão, está cheio de lugares assim, onde quando bate o desespero, em vez de correr para Jesus, que tem o poder de me libertar pelo dedo de Deus, pela ação do Espírito Santo, eu corro para outras curas mágicas em outros lugares fora da Igreja Católica. Aqui que tem que entrar o discernimento do Espírito e dizer, é parecido, mas não é ação de Deus. É que nem uma nota falsificada. Não sei se vocês já viram alguma nota falsificada. É parecida com a nota verdadeira, mas não é. Ah, padre, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não caiamos nessa tentação. Que o nosso discernimento dos espíritos seja bem apurado, para que nós possamos dizer, isso aqui é ação de Deus, isso aqui é ação do mundo, isso aqui é ação do demônio. Quiser acusar Jesus, interpretar os seus milagres e sinais, exorcismo como ação do inimigo, Jesus mostra que não. Que na verdade, quem estava sendo inspirado pelo demônio eram os próprios fariseus, que depois, inspirado pelo próprio demônio, vai crucificar o Senhor da vida com calúnias, mentiras, difamação, fazendo com que as pessoas não acreditassem nele. Eles não queriam aceitar Jesus como Messias, eles não queriam entrar no reino, como vai dizer Jesus, estavam impedindo outras pessoas de entrar e fazer essa experiência de salvação. Então, queridos irmãos, que possamos nessa missa pedir a graça do discernimento dos Espíritos para que nós possamos sempre fazer a vontade de Deus, sempre escolher aquilo que Deus quer
e não cairmos em mentiras parecidas com Jesus, mas muitas das vezes não tem nada a ver com Jesus. E para que nós possamos ter a garantia que nós não iremos cair, a garantia é o seguinte: é ficar firme na Igreja Católica, Apostólica, Romana, a única que Jesus instituiu. Ali eu tenho toda a segurança, porque a Igreja me deu as Sagradas Escrituras, o ensinamento dos apóstolos e a garantia de Jesus, que disse: eu vos estarei convosco todos os dias. Ele disse mais: eu vos enviarei o Espírito Santo. Ele disse mais, falando da igreja: e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Amém.